Olá, eu sou o Victor e sejam bem-vindos ao meu canal Mini Victor. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de acompanhar os conteúdos que preparo para vocês. Aqui você aprende a fazer suas próprias miniaturas, conhece minha coleção e ouve podcast com artistas incríveis. Então não esquece e já deixa seu joinha e ativa o sininho. Boa noite. Boa noite, estava procurando meu óculos. Eu tiro meu óculos pra poder fazer as lives, porque meu óculos é pra longe, aí não fica muito legal. Eu tô ficando cada vez mais cegueta, então Mas você usa pra longe ou pra perto? é pra longe. Pra longe também? Quando tô na frente do computador, eu fico de óculos direto, pra não dar dor de cabeça. Mas quando eu preciso fazer coisa muito pequena assim, eu geralmente tiro o óculos pra fazer. Boa noite, Vitor, tudo bom? Nem dei boa noite quando eu entrei. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado as outras lives. Nossa, tá tão perto minha imagem. Tenho acompanhado pelas outras lives aí com o pessoal. Só gente massa que tu tá convidando, eu me sinto muito honrado. Eu tô convidando todo mundo que eu acho as artes interessantes. Eu queria convidar todo mundo, né? Mas tem que priorizar algumas pessoas. Aí eu vou dando prioridade para algumas pessoas. E você foi uma dessas pessoas aí, ó, tá vendo? Muito obrigado por ter Obrigado. aceitado. Não, Muito bom. Então, para começar a nossa live, geralmente a primeira pergunta que eu faço é como é que você começou no biscuit? Foi por hobby? Foi por necessidade? Como é que foi seu início no só biscuit? virar um pouquinho bem calor. Então, é, tá bom, tá direitinho o som aí ou tá barulho de vento, não, né? Não, tá normal. Porque tá com vento aí, não tá aparecendo vento nenhum. Ah, tá, eu botei mais pra quem tá falando calor aqui. Então, Vitor, assim, é meio confuso, né? Eu sempre gostei, eu acho, é sempre muito difícil para mim saber onde é que tudo começou, né? Mas cada dia que passa eu vou concluindo mais, condensando mais essa história. Uma hora ela fica direitinho. Eu acho que tudo isso começou na minha infância mesmo, quando eu, assim, intuitivamente aprendi a desenhar. Ninguém, ninguém nunca me ensinou, nunca fiz nem curso, nem. Boa noite, Marlene. Boa noite, Giorgio, como que comentou aqui, Giorgio, da Itália. Tudo começou mesmo quando eu era criança, né? Quando eu aprendi a desenhar, meio intuitivamente mesmo, ninguém me ensinou, nunca fiz curso nenhum. E aprendi, né? Eu sempre gostei muito de desenho animado, essas coisas, de assistir televisão. Então, a minha infância toda girou em torno de eu criar os meus próprios brinquedos, né? Sempre, Uhum. é claro, eu fui também criança de brincar na rua, de, de levar bronca de mãe porque estava muito na rua, mas não era o que eu mais gostava de fazer mesmo. O que eu mais gostava de fazer mesmo era assistir os meus desenhos e desenhar os meus personagens no papel. Aí eu cortava, tinha até uns aqui. Eu cortava, eu desenhava os personagens, aí eu cortava eles Uhum. e eu brincava como se eles fossem bonecos mesmo, né? Brincava de Muito legal. luta, brincava de luta, de tudo. Eu tenho certeza que tem uns aqui, eu vou achar para te mostrar. Aqui, não aguento. Eu sempre fui muito fã dos X-Men, né? Aham. Então, era o que eu mais assistia, assim. Eu lembro que eu fazia muito X-Men, Dragon Ball e Power Ranger, eu acho. Dragon Ball se fazia tudo. Aí, esses que eu vou te mostrar aqui são antigos dessa época mesmo. Eu lembrei agora que eu tenho aqui. Só que eu achei só uns personagens muito ruins aqui. Eu não sei onde eu coloquei os principais. Ah, tá aqui, não.
Os principais eu não achei, mas eu achei aqui. Tu conhece os X-Men? Claro, também fez parte da Claro, minha né? infância. Aí eu tenho aqui uma versão minha do Magneto que eu fiz que tá muito feia, o Dente de Sabre, praticamente a Irmandade dos Mutantes. Aí aqui os bonequinhos, olha. Oh, muito legal. Você plastificava? Não, eu colava em duas folhas. Eu desenhava numa folha de papel normal, né? E colava uma outra folha Uhum. atrás. Voltou? Travou de novo? Voltou, voltou. Ó, eu desenhava numa folha e eu colava numa outra folha atrás. Aí ficava Uhum. mais durinho, né, o papel. Sim. Aí eu cortava. Aí eu cortava. Mas, ó, tem outros, É que que é eles o tão Homem de Gelo. brilhosos. Eles parecem que estão meio brilhosos. Parece que você passou alguma coisa ou só o lápis mesmo? É só o lápis de cor. Só o lápis de cor mesmo. E aí tem aqui vários, ó. Eu cortava. Nessa Ah, muito época eu lembro, criativo. né? Sim, eu achei esse aqui por acaso, aí eu resolvi guardar para, sei lá, fazer um quadro, aí colar eles, né, que fazem parte da minha história. Vai ficar muito legal. Aí eu lembro que eu tava falando. Ah, nessa época não tinha, nossa, que louco. Nessa época não tinha celular que tirava foto. Ah, Então, também não o que eu tinha. fazia? Acho que ninguém tinha Hã? celular que tirava foto. Não, É, pois celular é, que não tira foto é existia. coisa mais recente. Pois é, não existia. E aí eu assistia. Agora que eu lembrei disso, eu não lembrava. Eu assistia e eu ficava assistindo e desenhando as roupas, né? Tipo assim, passava muito Já rápido, né? fiz Uma isso. cena, Já passa fiz muito isso rápido também. uma cena. Passa rápido. Então, eu perdia muitas coisas quando eu tava desenhando aquilo que eu acabei de olhar, um frame, aí eu desenhava, aí eu ia construindo, basicamente. Aí quando chegava no final do episódio, eu tinha metade da roupa, metade. E aí eu fazia assim, desenhos baseados nisso, que eu ia nesses rabiscos. E aí, quando eu tive meu primeiro celular com foto, oi Marlene, eu tenho 29 anos, já sou bem velho. Eu tenho 28. Olha, mas não eu. Nossa, já tô bem, já. Embora não pareça, né? É, a gente é Parece. já, parece que tem 18. Quem dera. E aí, quando eu tive a primeiro celular com foto, aí eu pensei, agora sim as coisas ficaram melhor, que aí eu podia fotografar da televisão, eu fotografava muito, e aí depois ficava mais fácil de desenhar. E aí, Vitor, então, o biscuit mesmo, eu desenhei, a minha vida inteira eu desenhei, e aí quando eu entrei na faculdade eu comecei a desenhar menos, né? No começo eu ainda até desenhava, porque como eu sou formado em teatro, no início da minha formação, quando eu fui fazer os primeiros personagens, e aí aqueles figurinos bem fantasiosos e tal, Uhum, eu desenhava eu e os meus colegas de personagem. uhum, Eu desenhava a gente como se nós fôssemos personagens de desenho. Lembro muito bem que a minha primeira peça foi uma peça do Shakespeare. uhum. E aí é uma peça, Sonhos de uma Noite de Verão, que tem duendes, elfos e tal, um monte de deuses. E aí nós éramos duendes na peça, duendes. Aí eu desenhava a gente. Então, nesse começo da minha faculdade, eu ainda desenhava. Só que aí, como o conteúdo foi chegando, eu tive que experimentar essa nova arte, né? Que eu estava começando a me formar, que era o teatro, eu comecei a me afastar um pouco do desenho. E aí, quando em 2019 eu me formei em 2018 e trabalhei como professor de teatro em 2019. Uhum. E aí, foi que eu fui, cheguei na vida adulta, né? Então, tipo assim, responsabilidade, trabalho, conta e tudo. E aí eu pensei, profissão. Aí eu tinha minha profissão, eu era professor, dava aula em 3 instituições. E aí eu pensei, quando eu fui entendendo aos poucos que aquela profissão não era a minha profissão, Hum. não era o meu lugar, não era o meu lugar. Tipo, eu gostava muito das crianças, das aulas, dos resultados,
Uhum. mas a profissão em si, toda a sua burocracia e toda a sua defeituosidade, a educação brasileira não está bonita. Uhum. Tudo isso me fez entender que esse não era o meu lugar, um lugar onde eu ia estar plenamente feliz. Aí fiquei sem trabalho, porque eu Ixi. saí de todos os meus empregos, saí de tudo e fiquei em uma fase meio com conflitos de personalidade, de identidade, sem saber o que fazer a partir daqui. Isso em 2019, outro dia, 2 anos atrás. E Exatamente. aí, e aí fiquei nessa loucura e resolvi me mudar. Até que foi nessa época, inclusive, que eu me mudei de estado, eu fui morar no Rio de Janeiro, fiquei lá morando. Morei lá por 8 meses, reorganizando a minha cabeça. E aí lá experimentei outras coisas também, já gravei na Globo, fiz um monte de coisa lá. Gravou na Globo, E é? aí Sim. uma, uma vida uma vida bem doida, né? E aí em paralelo à minha formação, quando eu estava terminando a faculdade, eu resolvi experimentar o biscuit em 2017, quando uma amiga fez aniversário. E eu lembro que quando criança eu gostava de mexer com massinha, embora eu não tivesse sempre massinha. Massinha era sempre um material escolar que eu nunca tinha. E aí, e aí eu falava assim, poxa, massinha é o mais legal na hora de comprar os materiais, né? E por que que eu nunca tenho massinha? Cadê as atividades? Na escola nunca tem uma atividade onde a gente faz massinha. E aí nunca tinha. E aí eu sempre ficava pensando nisso, poxa, massinha é muito legal. E aí, em 2017, quando eu já sabia da existência do biscuit, é óbvio, né? Outro dia já. E aí, essa minha amiga foi fazer aniversário. Eu falei assim: vou comprar uma massa de biscuit. Não, antes disso, eu falei: vou comprar uma massa de biscuit e vou fazer alguns personagens, né? Uhum. De uns espetáculos que eu fazia. Mesma coisa dos desenhos. Eu desenhava os meus personagens. Aí eu Aí decidi que eu começou ia a fazer desenhar. seus amigos também. Não, eu queria fazer, porque aqui a gente tem a cultura muito forte do Bumba Meu Boi. Uhum. O Meu Boi, ele tem muitos personagens. E eu faço parte disso também. Eu também danço como Meu Boi, como São João. E aí eu queria fazer esses personagens. Tem a Índia, tem o Boi, tem outros personagens que as pessoas dos outros estados não identificam, mas tem vários personagens. Eu falei assim, eu gosto tanto, eu vou fazer eles de biscuit. Aí eu Uhum. fui assistir algumas aulinhas no YouTube de como fazer um corpo feminino, que eu ia fazer o personagem feminino primeiro. E aí assisti aquelas aulas básicas, né? E fui fazer. Comprei uma massa de biscuit branca, eu não sabia, né? Comprei ela aqui eu olhei na frente, eu comprei e era branca. Aí eu fui fazer essa boneca e ela foi um desastre. Foi assim, a coisa mais horrível que existe. Inclusive eu tenho ela aqui, mas eu coloquei. E aí, depois eu procuro. E aí ficou muito ruim essa boneca, por quê? Porque eu vi o que o vídeo estava me orientando, tipo, amassa aqui, faz uma cobrinha, nananã, mas Uhum. ninguém me falou. Ninguém disse que tinha tempo de secagem, Ah, ninguém sim. disse que tinha estrutura, ninguém disse que era de um dia para o outro, eu queria fazer a boneca toda no mesmo dia. Ninguém disse nada. E aí eu fiquei assim, Só mostrou como é que fazia, não mostrou os detalhes por trás do processo, né? pois, exatamente. E aí eu falei, meu Deus, tá dando tudo errado, não dou para isso aqui não tenho paciência, não tenho habilidade para fazer isso aqui. Deixei a boneca lá, fiquei com raiva, e aí deixei. Aí, há um tempo depois, que eu fui com comprei uma nova massa e fui fazer essa boneca para minha amiga. Aí eu fiz uma cabeça, só uma cabeça, que eu já tinha entendido que eu não sabia modelar corpo. Uhum. Então, eu fiz só uma cabeça enorme, um busto, né? Até mais ou menos aqui onde está a tua câmera. E aí eu fiz o cabelo dela de overlock e tudo, modelei. Eu não sabia que podia alisar com água. Eu alisei mesmo só com a mão, ficou tudo com marca, pintei. Fiquei do meu jeito, né? A boneca ficou até bonitinha, mas toda mal feita. E aí, com esse resto de massa que sobrou desse pacote que eu comprei, era uma massa cor de pele. Cor de Uhum. pele que era
pele que existia na época, a cor pele da Fox, que é um meio amarelado. E aí eu, eu fui fazendo Digimons. Aí eu fiz na verdade, eu fui fazer o Coromon. Fiz o Coromon, que é o do Tai. Aí Uhum. eu gostei tanto, eu falei assim, cara, que legal essa massa. E aí eu já entendi, eu fui começando a entender como mexer nessa massa, que eu tinha que botar uma coisa por dentro para não murchar, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. Eu fui aprendendo isso empiricamente, né? Uhum. Fazendo. Aí eu decidi fazer todos, aí fiz os 8 do grupo. Aí tirei uma foto, isso eu já tinha criado essa página aqui, porque eu resolvi vender desenhos. Uhum. Por isso que o nome é M Vale Desenhos, porque eu fazia encomendas de desenhos. Uhum. Aí, desenhos digital. Aí eu postava desenhos e tal, aí eu fiz esse Coromon e postei na página. Aí eu gostei tanto que eu fiz os outros. Aí fiz os 8, fiz uma foto com eles todos, com os 8. Tava, tipo, muito orgulhoso. Caraca, não acredito que eu fiz isso. Aí postei num grupo do Facebook. E vale lembrar que era até uma coisa que eu ia te dizer. Eu sempre tive essa vontade de ter coleções. Uhum. Eu lembro, Vitor, quando eu vi a tua página, a primeira vez que eu vi a tua página, isso me lembrou muito a minha infância. Quando, assim, tu posta isso aí com todos os Pokémons que existem, e eu tenho a impressão de que tu tem. E talvez tu tenha mesmo, falta um ou dois. Falta as duas últimas temporadas. Mas falta muita coisa. Tem Mas uns assim, tu tem, 700 aqui. e aí é muita coisa, é muita coisa. E aí eu pensei, na hora que eu vi a primeira vez, eu pensei, cara, que legal, mano, que legal. E aí eu lembro que na minha infância, isso é uma curiosidade legal, eu tinha uma revista, ela era bem fininha, ela era tipo um catálogo, um álbum de figurinhas, mas ela não era um álbum de figurinhas. Era como se fosse uma Pokédex com Uhum. um Pokémon e umas informações sobre ele. Tipo, numa página tinha uns 10, aí mais 10, 10, 10, uma revistinha inteira com todos os Pokémons da primeira geração. Eu não lembro de que revista era essa, não lembro. Eu só sei que essa revista era tudo para mim. Essa revista era tudo para mim. E aí, ela começava até com Bombassal. Aí eu lembro, meu Deus, essa revista era tudo para mim nessa revista. Aí eu falava assim, poxa, seria tão... E aí foi na época que começaram a vender os Os caçulinhas. caçulinhas. Nessa mesma época. Eu tive até um ou dois, mas era muito caro para mim, né, ter um negócio daqueles. E aí eu ficava pensando, Vitor, tu acredita que eu queria tanto ter todos os Pokémons que eu dormia e eu pedia para Deus para eu acordar, quando eu acordar, ter todos os Pokémons debaixo do meu travesseiro. Eu não cheguei a esse ponto, mas eu sonhava em ter todos eles. Era meu sonho Menino, de infância. eu lembro disso muito claramente, porque ao mesmo tempo que eu fazia esse pedido, foi quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, sobre oração, pedir a Deus, rezar, né? Era criança mesmo. E aí Uhum. eu ficava pensando assim, Deus atende nossos pedidos, então pode ser que ele atenda esse pedido. Mas eu sei que é um pedido um pouco absurdo. Como é que eu vou acordar? Eu tinha essa noção. Eu tinha Aham. essa noção que, tipo assim, como é que eu ia explicar para os adultos que eu acordei e tem 100 Digimon, 100 Pokémon debaixo do meu travesseiro? Eles iam querer saber de onde saiu aquilo e eu não sei como explicar isso. E eu falei assim, eu acho que não vai rolar esse sonho, mas eu vou continuar pedindo. Eu pedia mesmo sabendo que era um sonho impossível. Mas eu acho que o sonho se realizou. Se eu quiser hoje ter os 100 Pokémons, eu tenho. Hoje eu não tenho mais Com tempo. certeza. Tempo eu não tenho. Mas E você aí, pode ir aos poucos. Você acha que foi do dia pra noite que eu consegui fazer tudo isso aqui? Foi bastante não, na minha tempo. cabeça era de um dia para noite. Não. Ó, pra você ter uma ideia, eu comecei a fazer. Meu primeiro contato com o biscuit eu tinha uns 7 anos. Aí eu também comecei a desenhar, a fazer vários desenhos. Meu hobby era fazer desenho. Aí na escola,
que aí teve uma atividade que tinha aula de artes, e aí a gente trabalhou esqueci o nome, argila. Aí eu amei fazer argila, aí eu já comecei a pensar, nossa, vou fazer uns Pokémon com essa argila aqui. Aí comecei a fazer os primeiros. Na verdade, na época eu nem pensei nos Pokémons, foi só fazendo personagens, assim, alguma coisa assim. Alguma coisa que eu queria. Pra juntar com os meus Pokémons que eu já tinha do Caçulinha, que eu colecionava, mas eu tinha poucos. Eu queria ter todos e não tinha dinheiro pra comprar, né? Aham. Aí, depois, com uns 10 anos, que aí eu comecei a ter outras aulas de arte na escola que tinha argila, era a minha aula favorita, era a aula de artes que mexesse com argila. E aí eu comecei a fazer meus próprios Pokémons. Aí eu peguei, eu lembro que eu peguei um Durepox, que acho que foi a primeira escultura que eu fiz. Peguei um Durepox assim que tinha sobrado assim que eu tinha achado na caixa de ferramentas do meu pai e fiz um dito. Ficou um dito chapado assim. Depois eu peguei a tinta, não tinha tinta. Aí eu peguei aqueles pozinhos de maquiagem rosa, peguei o corretivo, misturei e pintei o dito. Ficou horrível, mas ficou lindo para mim na época. Aí eu usava o dito lá nas minhas brincadeiras. Era minha diversão. Aonde eu ia, eu levava minhas miniaturas de Pokémon. Seja se Massa. fosse na casa de um amigo, ir no mercado, qualquer lugar que eu fosse, eu levava pelo menos uns dois ou três, que eu ficava lá imaginando que eles estavam Idade. na avenida. Ah, isso aí eu tinha uns 9 para 10 anos. Aí que eu É, comecei a fazer. foi a mesma coisa, né? Que comigo. Só que eu fazia no papel, tu fazia já escultura. Eu tava nem É... sonhando. E aí eu também desenhava. Aí, dessa experiência que você falou aí, que você ficava olhando na televisão, teve uma época que eu quis desenhar todos os personagens do Hanna-Barbera, que tinha lá nem lembro mais os personagens. Mas Daquele passava na tempo. televisão e eu queria desenhar. Aí eu ficava assistindo e ficava desenhando rápido, porque passava o horário e já era. Não tinha outro lugar para pegar referência. E aí eu Sim. ficava procurando revista, ficava doido, né? Eu ficava na livraria olhando assim, eu sabia que não tinha condição de comprar, Uhum. mas eu ficava olhando, ficava vendo os detalhes, aí depois quando chegava em casa eu desenhava para ver se eu lembrava como é que funcionava. E aí, quando eu fiz 10 anos, que eu comecei a fazer os primeiros Pokémons. Que aí eu comecei a fazer os que eu tinha perdido ou que eu queria muito e não conseguia achar de jeito nenhum. E aí que eu comecei a fazer a minha produção aqui. Os que estão aqui não são os primeiros que eu fiz, porque aí depois, conforme foi passando o tempo, eu fui refazendo os que estavam mais feinhos, né? E aí eu tenho um monte que ficou lá, que são as versões mais antigas. Então, por exemplo, o Charmeleon, eu lembro que o Charmeleon acho que foi o que eu mais fiz. Acho que foi umas 9 vezes que eu fiz ele, até chegar no ponto que eu queria. Aí teve outros que Nossa, é teve muita várias coisa. versões também. Mas É, também foi assim, Marlene, foi tudo na empírico. Fui fazendo e fui descobrindo os erros do biscuit. No início eu fazia tudo exatamente. pintado, usava tinta de tecido, ficava horrível as pinturas. Aí eu não gostava muito. Aí depois eu descobri que dava para tingir. Eu nem lembro como é que eu descobri que dava para tingir, mas aí eu descobri que dava para tingir e aí só fiz tingido, só trabalhei com a massa tingida. Aí não sei mais trabalhar se não for com a massa tingida. Acho que dá um Nem eu. acabamento muito melhor. Aham. A Marlene tá falando aqui que ela também começou com Durepox com 9 anos. Eu, no começo eu tive muita dificuldade, muita. Eu comecei fazendo esses Digimons, mas eles não precisavam de muita estrutura. Eles são bolas, né? Praticamente Uhum. bolinhas, né? Então, eu resolvi muito fácil. E eu tirei essa foto, eu postei num grupo do Facebook. E aí foi quando apareceu a minha primeira encomenda de fora da minha cidade, porque eu não sei como, eu fazia parte de um grupo de dança
E aí a minha diretora do grupo de dança, ela descobriu, ela viu o que eu estava fazendo, estava postando, acho que sei lá, no Instagram, no meu Instagram pessoal, os bonequinhos, os Digimon. Aí ela pediu pra gente pra fazer um personagem pra ela, eu fiz. Nossa, Vitor, esse personagem, ele traduz assim, ele traduz tudo o que eu precisava saber e não sabia. Uhum. Não tinha pra ter noção, a perna da boneca era uma personagem feminina. A perna da boneca era tipo uma cobrinha que eu fiz, só que uma cobra grossa. Simplesmente só, não tinha nada nem dentro para sustentar. E aí eu achava, na minha cabeça, talvez eu achasse que aquilo ali ia endurecer, e quando endurecesse ia ficar sustentar a boneca, né? E aí passava os dias, essa boneca nunca ficava sustentada. Eu só sei que a solução que eu fui foi enfiar um palito de churrasco por dentro da saia dela, que era uma saia comprida, né? E aí ficou as duas pernas e o palito. Era tipo três pernas. A perna por debaixo da saia, o palito. E aí, até hoje eu tenho medo dessa boneca já tá toda torta, porque o braço não tinha nada dentro, o corpo não tinha nada dentro, não tinha nada dentro dessa boneca. E você mandou Só pra ela? eu mandei porque ela ficou em pé durante 2 dias. Então, para mim, ela vai ficar em pé para sempre. E a cliente Com gostou, o certeza. importante é isso. Não, com certeza ela já deve não prestar mais essa boneca. Ela deve ter se contorcido com o tempo e acho que ela já jogou fora, sei lá. Eu tenho vergonha de perguntar. Mas tá nos meus planos dar uma boneca de presente para ela. Na verdade, eu tenho um projeto que é um projeto de gratidão que eu falo. Uhum. Eu tô fazendo de presente uma peça para todos esses meus primeiros clientes, que eles, tipo assim, eles pegaram muita Sofrer. bomba da minha. Nossa, É, isso é muita importante. bomba, assim. E, Porque eu tava esse, aprendendo, né? Não fiz curso nem nada. e esses personagens que você faz agora, que são as Travou. cantoras, como é que você começou? Acho que voltou. Voltou. Fala o E que eu ia esses falar. personagens que você faz agora, como é que você começou assim? Você começou fazendo encomenda ou porque você quis fazer uma cantora? Eu não lembro qual foi o primeiro personagem que você fez. Porque eu lembro que eu comecei a seguir você na época que você começou a publicar os Digimons. Aí eu fiquei doido, né? Eu queria ver todos os Digimons prontos, aí eu te seguia e ficava acompanhando. Sempre que você postava um Digimon novo, eu ia lá e curtia. Nossa, Aí muito depois tempo. eu não lembro como é que você começou. Os Digimons, aqueles primeiros que eu fiz, eles são as primeiras coisas de biscoito que eu postei por aqui. E aí teve essa encomenda, aí teve outra, tipo, mais duas pessoas que eram pessoas próximas aqui do bairro, da minha cidade, que fizeram pedidos aleatórios. Ah, eu com essa roupa, ou então tem um colega meu que é muito fã da Pablo, ele me encomendou várias Pablos. Tipo assim, hoje eu fico assim com muita vontade de dar alguma outra Pablo para ele, porque era uma mais esquisita que a outra. Mas ele tem uma coleção de esculturas minhas antigas. Ele tem uma coleção grande. E aí eu fico assim, só que ele gosta, né? Eu me empenhava muito, não eram perfeitas, porque eu também sou um pouco perfeccionista, né? Eu gosto de eu me cobro um pouco mais do que eu deveria. Então, as peças que eu fazia antigamente eram peças até com uma qualidade boa, só que não eram assim, não eram bonitas se for olhar hoje, né? Mas aí eu fui aprendendo essa coisa de estrutura. Aí eu fui fazendo e aí não era um trabalho, não era nada, era um extra, né, que eu tirava quando uma pessoa ou outra encomendava. E aí quando eu comecei a fazer essas que é a minha linha de frente hoje, né, que são as doll, foi eu gosto muito hoje, eu não sei se eu não me digo, mas eu sou fã, porque essa coisa de ser fã para mim vai um pouco além do que eu me permito, né? Eu gosto das músicas dos trabalhos daquele grupo Ruge. Todo mundo Uhum, conhece o grupo. sim. E aí eu sempre gostei assim de acompanhar as músicas. Eu gosto muito das músicas assim. Eu não sei, eu não conheço só as músicas que todo mundo conhece. O Acererê, o Brilha É, da só Luna, conheço o essa. Noite. Pois é.
Eu conheço todas as músicas delas, assim. Tem muita música linda, assim, eu sempre acompanhei desde muito novo essas músicas. E aí teve o retorno delas em 2017 ou 2018. E aí, quando teve esse retorno, foi uma empolgação muito grande para quem é fã, né? Para quem era fã delas. Todo mundo acompanhou cada passo dos ensaios, da estreia. E aí, no dia da estreia, a estreia foi no Rio. Eu não morava lá nessa época ainda. A estreia foi no Rio, eu fiquei acompanhando de longe, né? Todos os vídeos que estavam saindo, vazando, não sei o quê. Aí eu dormi. No outro dia, quando já tinha acontecido o show, eu fui ver as imagens, as fotos oficiais de como foi a estreia. E aí eu fiquei simplesmente apaixonado por um figurino todo colorido que elas usavam, que era inspirado no Alice no País das Maravilhas. Uhum. Cada uma delas, cada uma delas tinha um figurino que era inspirado em um personagem do Alice. E aí eu achei incrível. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer umas bonecas disso aqui. E fiz as 5 bonecas. Eu tenho essas bonecas até hoje. Fui fazendo e fui postando. E nisso a página com desenho já postava misturado, já tinha essas Pablos Vittar que eu já tinha feito, já tinha os Digimons. E aí eu fui postando elas também. A página foi aos poucos se transformando numa página de biscuit. E eu Uhum. comecei a não fazer mais, eu não fazia mais desenhos. E aí foi virando uma página de biscuit de coisas delas que eu estava fazendo para mim. E aí eu tive a minha primeira cliente que fez a encomenda, falou assim, eu quero essa, só que eu quero. Aí ela falou assim, então tá bom, vou fazer outras, porque essas são minhas. Aí eu fiz outras para elas, da mesma. Aí ela foi encomendando várias, e eu fui fazendo outras. Aí, ao mesmo tempo, foram aparecendo pedidos mais aleatórios, né, de pessoas que foram pedindo outras coisas. Aí comecei a fazer as minhas primeiras vendas para outros estados, e aí eu Uhum. oficialmente já era um biscoiteirozinho, um biscoiteirinho, que já fazia essas encomendinhas para outros estados. Aí eu fui enviando, tipo, e aprendendo. Não sabia enviar, enviava errado, as coisas não era tão seguro, minhas embalagens, aí enviava assim mesmo, eu fui aprendendo, Vitor, A tudo Marlene é que eu sua sei fã. hoje. Hã? A Marlene é sua fã aí, ó. A Marlene tá sempre lá comentando. Obrigado, Marlene. E aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente, assim, eu fui evoluindo conforme a repetição, eu fui evoluindo a modelagem, a qualidade, o acabamento. Eu lembro que eu nem sabia nem tingir, que podia tingir massa. Hoje em dia eu não vivo sem tingir massa, não vivo Uhum. sem, minhas massas todas são tingidas. Eu pinto assim o básico, preto ou marrom, eu pinto. Mas Mas você usa algum molde hoje em dia para te ajudar na produção ou você faz tudo na mão? hoje eu uso, porque não tem mais como, né? Na verdade, assim, esse estilo delas é um estilo que eu estudei e cheguei a essa configuração. Aí Uhum. pensei, bom, esse é o modelo que eu quero replicar várias outras peças nesse mesmo modelo. Uhum. Só que eu tive a noção que ia demorar para eu fazer várias dessas, porque a primeira que eu fiz para ser oficial, eu levei, sei lá, uma semana inteira para fazer o rosto, porque eu não sou tão bom em modelagem de rosto. Uhum. Eu faço, mas eu apanho muito para poder chegar a um que eu gosto, né? Demoro muito. Então, imagina eu ter que fazer esse processo lento inteiro para fazer vários rostos no mês. Ia demorar muito. Aí eu fiz um rosto, me dediquei muito, me concentrei, fiz um rosto que eu achei ideal. E aí eu fiz o molde dele e hoje em dia eu só replico nesse molde que eu fiz. O Ah, rosto e o corpo. Só o tronco, né? Não o corpo todo, só o tronco. mas o E tronco o você rosto. fez com bipartido ou você fez só liso assim? Não. Só, só, só a parte do fundo, a costa é lisa. Vou mostrar. Porque a costa basicamente não tem muita novidade, né? Então, eu me preocupei mesmo só em fazer em tirar o molde da parte da frente, onde tem o seio e tudo. Uhum. Mas a parte da sempre é lisa. Então, eu deixo meio altinho, né?
E aí, depois, quando eu tiro do molde, eu modelo. Aqui eu ia até tirar mais para empacotado. São dois moldes. Esse aqui é o do corpo. Vou tirar, acho que vale a pena. Um do corpo e um da cabeça mesmo, mas também só isso. Ó, o corpo é esse. Ah, legal. Que salva a minha vida. Esse aqui, para acelerar o processo. E esse aqui é o da cabeça. Muito bom. Eu também fiz, quando eu comecei a fazer esse estilo aqui do, do chibis, eu comecei foi um dos estilos que eu comecei a vender mais, né? E aí eu falei, eu comecei a ganhar pedido, eu falei, eu tenho que achar um jeito de agilizar, né? E aí eu fiz o moldezinho do rosto também. Só que o meu primeiro molde não gostei muito. Aí depois eu fui aperfeiçoando, hoje o molde que eu tenho aqui tá mais legal. Mas é o que eu mais vendia, né? O que deu mais sucesso e a minha coleção aqui tá aumentando. Que eu sempre faço um para vender e fica um para mim, né? Que eu gosto de colecionar minha arte. Eu vejo, Então por isso que eu eu tenho sempre muita faço coisa. assim. É. Mas você E tem aí alguma peça aí para e aí por mostrar? isso. Mas assim, Você tem alguma aí que você eu tenho, dessas que você fez eu, aí? eu, eu tenho um monte aqui que eu tô fazendo agora. Tá vendo? Uhum. E aí eu tenho acho que uma pronta ali. Deixa eu pegar. Na verdade não, eu tenho mais de uma, eu tenho umas quatro. Desse aqui que tá mais legal. Mas essa aqui eu finalizei esses dias. Então as pernas você faz tudo na mão. A perna, o É braço. tudo. É, eu tenho Sim, dificuldade para tudo. fazer essa silhueta assim das pernas, das mãos. Eu faço miniaturazinha, então fica meio chapado. A sua fica com a Pra mim, perna com a batatona, fica bonito. é porque eu já tinha essa prática de fazer esse modelo, essa silhueta no desenho, né? Eu lembro muito bem do momento eu ainda era adolescente, ali, pré-adolescente para adolescente, quando eu aprendi que uma perna não é reta, que um braço não é só um canudo. Acho que eu vi em algum desenho, eu vi em algum quadrinho. Aí eu pensei, pronto, a partir de hoje eu nunca mais vou fazer um braço só uma linha reta, nunca mais uma perna vai ser só dois traços. Vai ser isso, vai ser isso. Aí a partir de eu fui fazendo, e hoje em dia isso era muito comum para mim. Aí quando eu trouxe para modelagem, foi praticamente natural, assim, já Natural. tinha esse entendimento de que essa anatomia era uma anatomia que eu gostava. E aí eu gosto bastante desse. E para fazer essas E pernas, você faz com enxerto ou você faz direto? Você consegue fazer direto? não consigo fazer direto. Eu Faz com queria até enxerto. conseguir, mas eu não consigo. Não é nem com enxerto. Eu faço primeiro a coxa, Uhum. aí eu faço a primeira coxa, aí fica parecendo um franguinho, assim, o corpo, fica parecendo um galeto, um frango assado, e aí a coxa, e os arames. Aí depois eu faço a perna. Aí já emendo ali a parte da perna com o restante da coxa. Aí depois faço o pé, aí emendo depois. E é por isso que o meu processo também é um pouco lento, porque eu não faço tudo direto. Eu já até tentei, inclusive essa daqui foi uma que eu fiz. Eu fiz a perna toda direto. Uhum. Até que ficou legal, né? Deu pra. Sim, ficou legal. Ficou bom. Mas eu não voltei a repetir nas outras. Eu acho que fica diferente. E aí, como eu já me acostumei a fazer nessa velocidade, então hoje em dia eu faço assim mesmo e tá tudo certo. Ó, a Marlene tá perguntando, você já pensou em um molde para você padronizar elas? Ele já mostrou, tem um moldezinho do corpo e da cabeça, né? É. Na verdade, elas já são padronizadas justamente por isso, porque todas elas têm o mesmo modelo de cabeça e de corpo. É claro, se uma personagem for bem mais magra, eu vou dar ali uma apertadinha a mais, ou então se for mais cheinha, eu vou colocar um enxerto também. Mas padronizada, de fato, elas já são mesmo, o tamanho e tudo mais.
Agora, um molde. Eu acho que ela quer falar, ela quis dizer no sentido de um molde do corpo inteiro, né? Um molde da boneca toda. E aí, de fato, porque de fato elas são padronizadas, mas se você pegar e colocar uma do lado da outra assim, você vai ver que cada uma tem as suas diferenças, né? Suas especificidades. E aí o molde, ele dá isso, né? Essa coisa padrãozona. Mas eu, de fato, eu não sei mexer com uma peça inteira saindo do molde. Sabe? Quando a peça, o corpo mole, e aí eu já não sei pegar direito numa coisa que é só uma coisa mole. Imagina um corpo inteiro mole. Eu sou muito grosseiro no meu toque. Então, quando eu estou fazendo aqui a perna, eu estou amassando o outro lado já, sem nem saber. Todo mundo tem isso, né? Tipo, se você está ajeitando aqui e bagunçando o outro lado que você já tinha arrumado. E Pois é. aí, não dá. Para mim, não dá, não dá. Tenho de Molde de fazer. corpo também, eu já tentei fazer um molde de corpinho, porque as minhas peças são bem pequenas, né? Então, eu já tentei fazer molde do corpo, mas para fazer um molde desse tamanho aqui de corpo é muito difícil. Aí não deu muito certo. Aí eu só fiz o molde da cabecinha mesmo e depois o resto eu faço tudo na mão. Aí agora aprendi a estruturar eles, né? Porque como eles são pequenos, aí não precisa muito de estrutura, mas aí começa a perder uma perna, começa a soltar o braço. Aí os últimos que eu comecei a fazer para encomenda, eu comecei a estruturar, colocar o aramezinho lá. Porque como eles são bem fininhos, o arame mais fino ainda fica aparecendo se não cobrir direito. Ah, sim. Aí por isso que eu Deixa evitava eu te colocar. Deixa eu te mostrar. Aí, tu lembra que tu falou assim, hoje em dia você pode, se você, até eu mesmo falei, se eu quiser ter os 100 Pokémons que eu sonhava ter quando criança, eu posso ter, só não tenho tempo agora. Quando eu estava começando, eu ainda tinha mais tempo do que eu tenho hoje, um pouquinho mais de tempo do que eu tenho hoje, né? Ainda não era o meu trabalho oficial, nem nada. Então, eu falei assim, chegou a hora de eu realizar o meu sonho. Só que na minha cabeça, eram os Pokémons do tamanho ali do Caçulinha. caçulinha, né? Do caçulinha. Esse era o meu sonho. Só que eu pensei assim, não, hoje eu posso e eu vou fazer eles maiores. Eu não sei onde eu vou enfiar 100 negócio desse. E tem alguns que são maiores, né? São enormes, tipo Onix, tipo Snorlax. E onde eu vou botar isso? Mas enfim, eu quero ter, seja lá como. Eu Eu quero vou ver, arranjar, hein? vou fazer prateleira. Eu comecei a fazer, Vitor. Comecei a fazer já tem uns 2 anos e eu parei em 5, só fiz 5. Vou mostrar. Pega aí, pega aí. Ah, não, fiz mais de 5. Mas você começou E, pela ordem cronológica ou só os que você gostou, assim, veio na telha? não, eu sou bem aleatório. Eu sou um grande fã da ordem aleatória. Eu peguei alguma imagem no. Eu não sei se tu sabe que existe uma listagem meio padrão dos Pokémons, que sempre começa no Bulbasauro Sim. e o último é o Mewtwo. Eu não Uhum. sei que critério essa lista segue, né? Eu só sei que eu sempre me basei por essa lista. É a Pokédex. Tem várias decks. Que aí tem a ordem deles, pela ordem da Dex, né? Que aí tem os números, cada um tem o seu número. E cada jogo que vai lançando novo, aí entra alguns antigos, aí tem a Dex nacional e tem a Dex regional. A nacional eles sempre vão ter aquela numeração e aquela ordem. Tá, essa que você segue, a nacional. Essa que eu sigo. E como eu não sou um profundo fã do Pokémon, eu carrego esse apego ao Pokémon a primeira geração porque fez parte. Ixi, travou. Vai voltar. Voltou. Eu, eu carrego esse apego com a primeira geração porque que fez parte da minha infância, né? Que eu assisti Uhum, ali na Record. Então, na Record e na Rede TV. Então, eu tenho esse apego. Mas quando já pulou para a segunda temporada, a segunda galera, né? Que já Chikorita, Totodile, eu já não acompanhei mais. Eu sabia muito por alto, inclusive eu gosto muito uhum. da Chikorita. Mas eu já não era um super fã
dessa galera Da de todos segunda eles, né? geração. Uhum. Como eu gosto da primeira. Então, basicamente por isso. Então, eu sigo essa ordem. Aí, essa lista, eu faço ali uma mamãe mandou, nanana. O meu mamãe no mundo, ele tem 27 pontos. Então, eu sempre vou assim, de 27 em 27, aí eu vou. Bem aleatório. Eu faço isso em muitas coisas da minha vida. Eu gosto de ser surpreendido. Eu gosto de fazer o que eu não estava nem esperando, assim. Eu sou maluco. Eu gosto de... Sou maluco. E aí, o primeiro dessa lista é sempre o... Psyduck. Não, não é ele, não é ele. É o Tanjiro. Aham. Sempre é ele o primeiro. E aí, ele foi o primeiro que eu fiz. Ficou muito legal. E aí você E quer aí... fazer nessa escala ou você só vai fazer desse tamanho aí, não importa se o bicho é grande, se é pequeno? Não, na escala. Eu quero obedecer a escala. Assim, eu também não sei se eu sou um conhecedor da escala oficial, né? Então, eu Ah, se você, imagino que seja. se você precisar da escala oficial lá no grupo que eu coloquei você, tem na descrição do grupo eu coloquei uma planilha com a altura de todos eles oficiais, na ordem da Dex lá, e ainda tem o peso, tem todas as informações que você precisar lá. Depois você dá uma Ixi, então olhadinha vamos. lá. Porque eu acho que desses aqui tem alguns que eu errei. Mas tá tudo certo, não me culpo. Aí tem o Sandrill, que é o primeiro. Inclusive, ele tá com verniz brilhante, que foi um verniz vitral que eu comprei para experimentar, eu só usei nele, porque ficou muito brilhante. Mas já até perdeu o brilho. Já até gostando já. Mas eu gosto. Aí eu não lembro mais da ordem, mas eu sei que esses cinco primeiros era ele. Magnemite. Magnemite, né? Magnemite. Eu tava bem empenhado. Eu tentei Ficou ser o muito mais bom. fidedigno possível. Ficou bem legal. O meu eu preciso refazer ainda, que o meu é das épocas antigas. O meu tá bem fuleirinho. Só que eu já Você tá tinha muito mais bom. já tinha mais um pouquinho de habilidade com biscuit. Não foi lá no começo, não, porque senão ia ser um monte de cagada. Aí tem essa, Lictan, que eu Lictang, gosto. ficou muito bom. É, só que ela não fica em pé, porque tá sem base, ela sempre cai pra trás. Muito legal. Aí tem. Quem é mais? Aí tem o Psyduck que eu te mostrei, que tá faltando até um cabelinho dele aqui que quebrou. O Ai, bico ai, dele ficou ai, bem ai. legal. O brilho Ficou, ficou né? bom também. Pois é, esse verniz era o verniz da Acrylex Semibrilho que eu usava antigamente. Eu não uso mais esse verniz. E esse aqui que não ficou tão fiel, mas era o estilo que eu queria fazer no momento. Mas talvez eu refaça ele numa coisa mais parecida com Ficou muito legal essa posição dele aí. O Jotun. o Joe. Ah, eu gosto muito das evoluções do Eevee. Aí agora eu tô criando algumas que não existem. Ó, Até que imprimir massa. ali o papel para eu depois rascunhar, que eu quero fazer todos os tipos. Que são 18 tipos, né? De Pokémon. Aí eu quero fazer um para Mas cada tipo que não tem. inspirado em que esses novos tipos? Inspirado, aleatório, vou criar. Um que não existe. Ah, tá. Porque esses aqui são baseados em elementos, né? É nos elementos dos Pokémons, que tem 18 tipos de elementos lá dentro do Pokémon. Aí acho que só tem 8. Das evoluções do Eevee só tem 8. Ainda falta mais 8, mais 10. Aí Aí essas são essas 10. que tu vai fazer? Aí eu quero inventar. Ah, tá. Aí eu vou fazer primeiro o rascunho, desenhar e depois eu vou transformar em biscuit. Legal. Aí tem aqui, esse aqui, Jigglypuff, muito legal. Jigglypuff. Acho que essa foi a última que eu fiz. E essa aqui que eu adoro. Metapod. Metapod. Nossa, isso aqui foi muito difícil fazer, cara.
porque foi uma época, porque assim, eu tive que fazer ele todo de uma vez, né? Porque tinha que, aí ele é cheio de marcação, aí ele tava mole ainda, e eu marcando e amassando do outro lado, mas eu Aí consegui perdi a marcar ele marcação. todinho. Ficou bem legal a marcação, hein? Ok. E ele tem as duas faces dele, né? Eu acho que eu consegui traduzir um pouquinho, né? As Ficou muito duas. bom. E aqui. Nossa, eu gosto muito desse aqui. Gosto muito. E aí o próximo foi onde eu parei. Era o. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, é fácil, né? Adivinhar. Tá até sujo, acho que eu vou até. Ou eu limpo ou eu vou fazer outro. Mas eu parei. Seria esse. Machoque. Machoque. Tá muito legal. Foi da época que eu morava no Rio. Aí como eu comecei a ter. Foi lá quando as coisas começaram a pegar mais pesado, né? Aí eu parei nele. Aí eu guardei o restinho da massa, que era para fazer o braço, né? Que esse foi difícil achar esse tom. E aí a massa endureceu e eu não. Agora já E agora para achar isso aqui de novo vai ser vai difícil. ser difícil. A Marlene falou que o sonho dela é fazer o Thundercats, mas ela não tem tempo. Mas tira um tempinho. Acho que é uma coisa bem importante do nosso trabalho. Para não ficar tão maçante, às vezes a gente reservar um tempinho para poder fazer as peças para nós mesmos, né? Tem um amigo meu que ele pegou essa. Ele ficou famoso assim de repente, né? E aí ele encheu a agenda dele de encomendas. E aí ele não estava sentindo tanto prazer em fazer o biscuit porque não sobrava tanto tempo para ele fazer as coisas que ele queria. E às vezes vinham as coisas muito aleatórias, assim, que não encaixava muito com o que ele trabalhava, né? Então acho que isso é bem importante, a gente trabalhar, dividir encomenda com as nossas coisas pessoais e também ter um pouquinho de estoque para quando precisar É, vender em algum evento, é, alguma coisa assim, acho bem legal. tem um pouquinho de realização pessoal, né? Eu também eu tô passando por um momento parecido com esse. Eu só não tô sofrendo, mas eu já faz bastante meses que eu não faço nada para mim. Que eu faço coisas, eu realizo os sonhos das pessoas, mas eu não faz tempo que eu não realizo nenhum sonho meu, assim, de modelagem, de ter uma peça. Tá, vamos para voltar. Ano que vem eu vou me Voltou. programar para fazer eles para mim, dos Thundercats. Pois é, e faz tempo que eu não faço coisas para mim. Então, outro dia eu até pensei sobre isso. Nossa, eu tenho feito um monte de coisas. Já faz um tempo que eu tenho feito um monte de cantoras, um monte de personagens que eu não faria, não são personagens que eu gostaria de ter. Uhum. Tanto é que, tipo assim, e um pouquinho falta de tempo mesmo, porque essas dolls, eu tenho cantoras que eu gosto também, Uhum. mas eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma doll. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho aquelas 5 primeiras Rouge, bem diferentes, bem cruas mesmo, mas que já estão muito velhas também, já estão guardadas. É só o que eu tenho. Eu não tenho nenhuma dessas daqui que é modelo novo, que eu faço agora, minha modelagem atual. Eu não tenho nada para mim. Então eu falei assim, poxa, eu podia fazer, né, as minhas cantoras, igual das minhas próprias cantoras, mas eu não tive mais tempo. Mas assim, eu entendo tudo como questão de momentos, né? Momentos Uhum. para tudo. Eu já tive essa conversa comigo, então eu já sei que o meu momento agora é o momento de espalhar o meu trabalho, cada Uhum. vez mais, o máximo que eu puder. Então, por isso eu tenho atendido todos os pedidos possíveis e imagináveis, eu tenho atendido e eu gosto de fazer coisas que eu nem estava nem pensando. Do nada a pessoa chega com uma ideia super diferente, super louca, e eu acho, nossa, eu acho incrível, eu acho incrível. Então, eu sinto prazer também nisso, em fazer coisas que eu nunca fiz, desafiadoras. Mas eu tenho pretendido, para o ano que vem, desacelerar um pouco esse ritmo, para que eu possa fazer algumas coisas para mim também. Eu tenho uma vontade muito grande de completar a minha coleção do Digimon. Eu sou muito fã do Digimon. Eu Uhum. sou Digimaníaco.
mas só também da primeira geração, da primeira e da segunda geração. E aí é o meu, assim, hoje, de verdade, o meu grande sonho mesmo de peças para confeccionar toda a turma do Digimon. Eu tenho a turma, falta as evoluções, né? Uhum. E aí eu parei nos babyzinhos e parei, não tem mais. Então, eu quero continuar para completar essa coleção no ano que vem, mas para isso eu preciso reorganizar essa minha coisa, os meus pedidos, aceitar menos e continuar espalhando o meu trabalho, mas dar uma diminuída nos pedidos por mês, porque eu estou pegando muita coisa por mês, e aí eu vou dar essa desacelerada assim. É, Mas fora isso, eu tenho muitas outras vontades. o que uma coisa que funcionou para mim foi quando eu comecei a pegar muita encomenda assim. Eu comecei a pegar alguns personagens que tinha muita saída e aí eu comecei a fazer em série, por exemplo, fazia 4 do mesmo personagem. E isso acelerava bastante a produção, né? Por exemplo, conseguia fazer os 4 bem mais rápido do que se eu fosse fazer um individualmente, separar a massa, separar a cor, e não ia ficar igual se eu fizesse separado, tipo, separasse a massa para fazer um, depois separasse a massa para fazer outro. E aí eu comecei a fazer esse teste e funcionou comigo. Eu consegui fazer mais personagens, ter mais produção. E quando a pessoa vinha me pedir, eu já tinha algumas opções. Ó, tenho esses aqui que já estão prontos. E aí eu conseguia vender. Então, para mim foi assim, eu consegui identificar os personagens que tinham mais saída. E quando eu comecei a fazer isso, eu consegui desafogar um pouquinho esse negócio de ficar encomendando toda hora. E às vezes era o mesmo personagem, eu tinha que fazer de novo. E se eu já tivesse feito assim, já economizava tempo. Tem uma coisa que eu tenho um pouco ainda de dificuldade e pouca abertura para fazer peças à pronta entrega, né? Eu não é uma coisa que eu penso em fazer. Porque assim, talvez seja porque todo esse tempo, desde quando eu comecei e depois quando o biscuit começou a ser a minha profissão mesmo, todo esse tempo sempre, toda a vida foi fazendo ideias dos outros. Uhum. Para mim, como eu te falei, para mim é muito empolgante materializar a ideia das pessoas. Eu fico muito empolgado. Tipo assim, quando a peça termina, tipo assim, essas peças aqui, por exemplo, essa, que são um trio de cantoras americanas. Aí, essa personagem, quando eu terminei ela, eu achei ela muito fofinha, achei ela linda. Aí eu fiquei lembrando do dia que o rapaz me mandou mensagem para mim falando que queria tanto uma boneca dela, não sei o quê. E aí essas lembranças elas me confortam tanto e esse processo todo onde eu vou colocando no físico a ideia da pessoa, para Uhum. mim é tão bom, eu me sinto tão bem que é como se eu estivesse fazendo para mim. Quando eu falo que eu faço as minhas peças com muito empenho, com muito carinho, como se elas fossem minhas, cara, isso é muito clichê falar, né? Mas é muito verdade isso. Para mim, particularmente, né? É muito verdade, porque eu faço elas com tanto cuidado como se elas fossem minhas. Tanto que quando eu tenho que mandar, quando eu tenho que enviar, é um sofrimento. Porque eu fico com pena, com dó, e aí eu fico preocupado se as pessoas vão cuidar, essas coisas bobas, eu sou bem bestão. Então, é, quando peças à pronta entrega, elas, no meu estilo de trabalho, elas se encaixam na minha cabeça como peças que não têm dono, elas não são ideias de ninguém, Uhum. elas só são uma tacada, uma carta na manga, como se elas fossem uma tentativa, entende? E aí nossa, é bem cabeça flutuante, né? Mas eu sinto, eu meio que não enxergo a vida delas, sabe? Eu vejo como Uhum. se elas não tivessem, como se elas estivessem nascendo de lugar nenhum. Sim. Então, para mim é muito difícil eu sentir aquilo que eu sinto quando eu estou fazendo elas, né? É por isso que Uhum. eu nunca fiz nenhuma peça à pronta entrega, eu nunca fiz. Porque eu sempre fico pensando, quando eu faço, eu fico pensando, essa daqui
é pro Hernandes. Aí eu fico lembrando do Hernandes, o quanto ele vai gostar de ter essa boneca. Eu boto cada fio Uhum. de cabelo da pessoa. Esse fio aqui ele vai gostar. Essa maquiagem ele vai gostar. Ela vai gostar. E aí eu fico lembrando, aí uma boneca, a pronta entrega, ela nasce sem orientação de ninguém. Eu fico meio assim. Então, acho que é uma coisa que não combina muito com o meu trabalho. Não é que é uma Uhum. regra. É Sim. a minha forma de trabalhar, entende? Aquilo que eu coloco, É. aí não O, combina muito. por que que isso funcionou comigo? Porque eu gosto de colecionar as minhas peças, né? Então, geralmente quando as pessoas veem as minhas peças, elas querem comprar a minha peça. E aí eu não quero Sim. desfazer da minha Muito peça. Aí exato. por isso que para mim funciona o ter a pronta entrega, porque aí eu não desfaço da minha coleção. Porque aí se eu desfazer da minha coleção e depois para fazer outra daquela, vai dar. Nunca vou mais. Vou ter tempo para poder fazer com dó. Por isso que eu faço desse jeito, porque eu penso na minha coleção, porque eu sou colecionista e eu quero ter as minhas peças aqui comigo. E também porque serve de referência se eu precisar fazer aquela peça de novo algum dia que alguém Ah, sim. encomendar. Então, por isso que para mim funciona. Mas falando do seu pensamento aí, realmente dessa forma, do jeito que você pensa, quando você faz pensando na pessoa, sai muito mais personalizado e sai um trabalho pessoal mesmo, né? Você fez especialmente para Sim. aquela pessoa. Acho bacana. Pois é. E aí, você falou que você gosta de colecionar o seu próprio trabalho. Eu não tenho o meu próprio. Assim, se eu te mostrar, eu tenho, sei lá, não tenho nem 10 peças minhas que eu fiz para mim mesmo, para eu mesmo, quando eu tinha mais tempo, né? Mas eu tenho. Mas eu sinto como se eu tivesse uma coleção. Talvez seja porque eu também sou muito apegado, eu sou muito apreciador de fotografia. Eu gosto muito de foto, de fotografar, de colecionar fotos, momentos, recordações. Eu sou muito apegado a fotos. Uhum, E todas as peças que eu faço, eu fotografo, né? Eu faço a foto mais linda que eu posso. E aí eu sinto como se eu tivesse ainda elas, entende? uhum, Como se eu tivesse essa coleção. Porque ela não está ali na minha estante, aqui no meu ateliê. Mas ela está na pasta do meu celular e eu vou lá toda hora olhar. Eu fico olhando, fico admirando. Eu fico mesmo, eu tenho muito orgulho do que eu faço. Então, eu vou lá, entro nessa página, eu vejo essa página que tem uma página de cada uma, né? Como se fosse uma grande coleção. E eu vou olhando, comparando uma com a outra e tudo mais. Como se eu tivesse uma coleção. Porque a foto, para mim, ela tem esse poder de me levar de novo para esse momento. Então, eu não tenho coleção física do meu trabalho, mas eu tenho. Eu sinto como se eu tivesse, entende? A minha coleção. Mas eu queria que fosse física, não vou mentir. Eu queria que fosse. Tanto é que eu estou tentando. Estou tentando, estou fazendo uma coleção de Jean Grey também, do pessoal. E em breve eu quero montar uma coleção. Eu quero ter condições mentais e de tempo e físicas de saúde para conseguir fazer essa coleção, que eu já de antemão aqui falando, acho que eu ainda nem falei, eu quero fazer uma coleção de super-heróis, e assim como eu desenvolvi esse modelo, eu cheguei à conclusão desse modelo com as dolls, eu quero uhum. criar também um para os super-heróis, masculino Legal. e feminino. E aí eu vou fazer a minha própria coleção para mim, e aí eu vou Ah, mas Eu com vou certeza já sabe que vão encomendar ou vão querer aquelas peças, né? Não, as minhas, se eu faço para mim, eu não vendo. Esses Pokémons aqui eu posso até não fazer nunca nenhuma coleção do Pokémon, dos 100 Pokémons. E se alguém falar, me vende aqueles 5 que você tem, eu não vou vender, eu vou fazer outro. Aí esses 5 vão ficar aqui. Eu sou muito apegado, sou igual a tu. Mas é isso. Mas tá E bom, aí mas eu vou tentar fazer essa coleção dos super-heróis ano que vem, para ver se eu consigo desenvolver essa nova linha aí de modelagem que eu gostaria de ter já também. sabe que vai ser os X-Men, né? Os primeiros. Eu sei que você já tem uma coleção de Jean Grey aí, de vários artistas aí diferentes. Você tem Tenho, quantas eu Jean já Greys tenho, aí? olha, aqui eu já tenho.
Eu tenho 3 que são de loja, né? São 2 Funkos e uma Rock Candy, que é da Funko, né? Da Funko Pop, os 3. E aí de artesanal, eu tenho a minha e eu tenho mais uma, duas, três, quatro. 4 de colegas artesãos. Inclusive a Fernanda estava até aqui, a Nanda, que encomendou uma do estilo pijaminha, como eu digo. E ela tá aqui, deixa eu te mostrar. Ela se sente muito feliz com a boneca dela na live. Ó, Fernanda, ela tá aqui. Muito linda. Aí ela falando aí, eu tô aqui. Eu vi que ela tava aí. E aí ela tá aqui. Fofinha demais. Ela fez um foguinho. O buchinho dela, olha. Barriguinha. Ela é bem zangada. Ela é zangada. Ela é a mascote protetora da coleção. E aí eu tenho as outras que são maiores. E aí eu tenho 4 que estão por vir. Ainda esse ano. Não, ainda esse ano não. Até janeiro. Vai aumentar a coleção. Aí sim, legal. Nossa, eu tô muito empolgado com essa coleção. Tô muito empolgado mesmo. Eu vou reformar meu ateliê em breve e eu quero fazer um canto bem massa para elas, assim, bem temático. Mas é só a Jean Grey ou é a Fênix? Eu não lembro se tem algum que não é a Fênix. Não, é a Jean Grey em todas as suas versões. Só que, coincidentemente, as primeiras todas fizeram a Fênix. Todas. Todas fizeram a Fênix. Você Aí encomenda agora, assim, só. Ah, faz e me surpreenda. Faz assim. exatamente. Foi exatamente o que eu falei com a Fernanda e com as outras. Eu falei assim, eu gosto da personagem. Ela tem mais de 50 figurinos, uniformes. Você dá uma pesquisada, vê como você se identifica e faz. Só me avisa assim, ó, eu escolhi essa e vou fazer. Aí eu vou dizer faz, aí a pessoa faz. E aí, coincidentemente, todas escolheram a mesma, que é a mais clássica dela, ela com roupa vermelha, com a Fênix. E aí, aí agora eu falei assim, não, pera, agora, calma, que já tem muita dessa. O que eu tô fazendo? Eu fiz uma tabelinha, botei todos os figurinos que ela tem, e aí eu tô mandando pro pessoal. Falei, ó, olha aqui, então essas são as opções. Aí eu fiz um X nas que eu já tenho, nessa aqui, por exemplo, fiz um X, Uhum. essa não. E aí você vê qual dessas você mais se identifica, ou você acha que seu trabalho vai ficar incrível, e faz. Aí as pessoas estão escolhendo assim. Tá sendo bem legal. Que Legal. de uma certa forma também ainda é aleatório. Lembra que eu te falei que eu sou bem aleatório? Eu gosto de coisas aleatórias. Tá É sendo isso aí. Ó, a Fê tá falando aí. Depois eu ainda tenho que fazer uma live com você também, viu, Fê? Faz. Ai, muito bom. Eu Ela fez amo pra mim uma coleção do Digimon. os pijaminhas dela. Esses pijaminhas do Digimon que ela tem postado aí são meus. Foi pra mim que ela fez. Já tem que deixar o cantinho pra eles aí também. Pois é. Mas tá bom. Nossa live já passou de 1 hora, então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Mas aí a gente continua nossas conversas aí, compartilhando nossos planos aí. Eu quero ver essa sua coleção completa aí. Vou continuar acompanhando lá. E se precisar de qualquer informação sobre Pokémon, já sabe quem perguntar, hein? Não precisa. Depois desse Machoque, o que eu ia fazer era o Onix. Então, esse eu já vou precisar saber direitinho se eu for continuar. Eu acho que eu vou continuar assim, porque eu não gosto de coisa incompleta. E eu já fiz 5, já tenho 7, então eu vou ter que fazer esses 100. E eu não sei onde eu vou botar, mas eu vou fazer. É isso aí. Incentivo não vai faltar, que eu quero ver. Eu adoro ver coleção de Pokémon. Aquele grupo que eu formei lá é principalmente para isso, porque eu queria ver a coleção dos outros que eles às vezes não publicavam tudo, às vezes só publicavam nos stories assim. Aí eu falei, vou montar um grupo só de biscuit Pokémon. Aí montei e tá dando certo, tá? Cada dia chega alguém novo lá querendo fazer, aprender. Tá sendo muito legal. E quando eu entro lá para ver que vocês estão conversando,
E o pessoal interage muito, né? Trocam dicas, alguém Sim, pergunta como é que eu faço isso. Tem sempre alguém que sabe como é que faz a coisa. Bem sim, legal. muito bom. Mas tá bom. Boa noite, queridos. Boa noite para você, Marlene. Obrigado por Boa ter noite, assistido a Marlene. live toda aí. E se você quiser se despedir, falar alguma coisa, Vitor, eu queria te agradecer mesmo, como eu agradeci no início da live, agradecer pelo convite, assim, eu me sinto honrado, né, por, por ter saber que o meu trabalho é apreciado por alguém, então isso para mim é muito importante. Eu não sou blogueiro, eu gosto que a pessoa goste do meu trabalho, não de sim. mim necessariamente, embora eu seja o porta-voz dele, né, do meu trabalho. Então, eu Uhum. fico muito feliz em saber que várias pessoas se identificam com ele, gostam de acompanhar, gostam de saber o que eu estou fazendo. Então, eu fico muito feliz, muito honrado que você tenha me convidado, porque isso é um sinal bacana, né? Sempre quando você é lembrado pelo seu trabalho. Então, muito obrigado. Eu estou sempre te acompanhando, eu vou continuar te acompanhando aqui. Qualquer coisa também, se você tiver e quiser interagir comigo com relação a dúvida de alguma coisa, qualquer que seja, se eu souber, não se sinta não tenha dúvidas de me procurar ou não, assim como eu também, se você permitir, não terei de procurar você. Ah, com certeza pode procurar. Sempre que o pessoal quer perguntar alguma coisa ou interagir, eu sempre estou aberto para a gente poder Ó, a conversar. Carmen tá falando que ela quer entrar nesse grupo do Pokémon. Tá bom, depois você me chama no direct, que aí eu mando o link do grupo para você, tá bom? Nossa, nesse grupo eu fico surpreso de quanta gente coleciona e faz Pokémon. Na verdade, primeiro, eu fico surpreso de quantos biscoiteiros existem, porque assim, ali tá só um resumo do quanto de biscoiteiros que existem no Brasil, né? E aí, quantos deles são focados no Pokémon? É muita gente, é muita gente. É, bastante gente. Quando eu comecei, eu pensei que vai ter umas 15, 20 pessoas no máximo. Aí esses Acho que dias eu quando eu fui entrei tinha ver, poucas ainda. quando você entrou devia ter umas 15 ou 20, porque eu fui Sim. convidando as pessoas, né? Todo mundo que eu vi que tinha coleção de Pokémon, que fazia Pokémon, eu fui convidando para poder entrar, porque eu queria conhecer a coleção da pessoa, queria ver como é o trabalho da pessoa. E aí no Tem grupo a gente quantos podia. agora? Agora tem 81, se eu não me engano. Tem bastante. Mas é 82 com a isso. Marlene É, agora. aí agora vai ter 82, ó, tá vendo? Mas é isso. Então, obrigado por Mas você é ter isso. aceitado participar da live. Admiro muito o seu trabalho, principalmente agora do seu estilo novo, que é fazer essas personagens doll. Eu acho muito legal a silhueta, o rosto, tipo, fica bem característico seu mesmo. Ninguém faz igual a você. Então, acho isso muito, muito legal. É muito massa ver isso. É isso aí. Mas tá bom. Obrigado pela participação de todo Valeu. mundo aí na live e até a próxima. Tá bom, então, obrigadão, gente. Boa noite para todo mundo que ficou até aí. Boa noite, Vitor. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.